Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Hoje é sábado, 30 de março. Tô aqui mais uma vez com vocês para a gente poder seguir traçando esse perfil de Arthur Jorge, treinador português de 52 anos de idade, que comanda o Braga de Portugal, fez ótima campanha na última temporada, levando a equipe novamente a uma Champions League. Nessa temporada atual está na quarta colocação ainda nessa disputa, mas vai chegar ao glorioso em breve, segundo a imprensa portuguesa, inclusive na terça-feira ele já está embarcando para o Brasil, justamente para poder assumir o comando técnico da equipe. Eu quero trazer aqui, diferente do que eu fiz ontem, quero trazer aqui algumas informações sobre a maneira como Arthur Jorge gosta de armar as suas equipes, especialmente falando aqui, destacando setor ofensivo e setor defensivo. Vamos trazer aqui alguns comentários sobre associações, posicionamentos, as características dos jogadores que lá eles possuíam e aqui a gente tem diferente, que pode inclusive temperar um pouquinho mais esse estilo de jogo do Arthur Jorge. Então vai ser um vídeo super interessante, super bacana. Peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 44 mil inscritos até o dia 7 de abril, esse foi o prazo estabelecido e a gente tem tudo para chegar lá com toda certeza. Sempre destacando, hoje é sábado, então a gente tem uma programação diferente daquilo que acontece de segunda a sexta. Tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, que é aquela atualização rápida de até 60 segundos, por volta de 11, 11h30 da manhã. E aí, dependendo do noticiário, a gente pode voltar aqui com mais uma edição do Radar Alvinegro. Hoje não tem live, amanhã, com toda certeza, às 10h05 da noite, estaremos aqui para poder fazer aquele pós-jogo de Botafogo e Boa Vista e já projetando o duelo pela Copa Libertadores. Já 3 de abril vem aí, começa a temporada de fato. Dito isso, vamos em frente, Fogão, para começo de conversa, como Arthur Jorge gosta de armar as suas equipes. Ele é muito adepto do sistema 4-2-3-1. E o Botafogo, você sabe bem, vem jogando dessa maneira com algumas variações, claro. É um ponto importante de se destacar em relação às equipes de Arthur Jorge, nessas 2 temporadas que ele está comandando o Braga como treinador principal, porque ele chegou a comandar o time B, trabalhou nas categorias de base, então ele tem essa experiência de ter trabalhado com jovens, fez a transição base profissional, assim como está acontecendo com o Fábio Matias no Botafogo. E ele gosta de armar um time que marque em bloco médio-alto. Várias e várias vezes a equipe do Braga se posicionava dentro do campo do adversário. Estava ali com a posse da bola, trabalhando, e a equipe sobe como um bloco. Isso, claro, é um ponto positivo, porque se você sobe para o campo do adversário, é interessante que você esteja compactado. Mas aí entra características de jogadores, não apenas a maneira como a parte tática foi armada. No time do Braga, o que eu pude observar, especialmente nessa temporada, é uma falta de combatividade no meio de campo e também com os zagueiros que acabam tendo que correr muito para trás. Isso porque quando você está no campo de ataque, está com a posse da bola e eventualmente você perde essa posse da bola, você gera o contra-ataque para o seu adversário. E aí muitas e muitas vezes a defesa do Braga tinha que marcar correndo para trás. Primeiro porque não houve o encaixe desejado em relação a essa pressão pós-perda, por exemplo. De você perder a posse da bola, já vai em cima do jogador que tem a posse para você evitar justamente o contra-ataque. Então não tinha essa combatividade mais elevada. E isso colocou o Braga muitas vezes em dificuldade, muitas vezes mesmo. Eu digo aqui para você que se o Arthur Jorge chegasse para comandar o Botafogo de 23, onde a gente não tinha no nosso meio de campo atletas com maior especialidade em morder na marcação, a gente tem o Gregory, o Danilo está indo bem, o Alan vai chegar e vai agregar demais a essa equipe, porque é um especialista em desarme. Então isso já é diferente do que o Arthur Jorge tinha no Braga. Quando você vê melhores momentos daquela equipe, ou melhor, dessa equipe dessa temporada, você percebia que faltava realmente no meio de campo o morder, o chegar junto. Você acompanhava, mas não efetivamente marcava, sabe? E a gente passou por isso várias e várias vezes com o Botafogo, especialmente no segundo turno do ano passado. Então, o Arthur Jorge no Botafogo de 23, sem jogadores para poder dar essa combatividade, de repente a gente poderia sofrer. Eu tenho esperança que isso não aconteça nesse Botafogo, porque ele vai ter esses atletas à disposição. Agora, vale destacar, como ele gosta de colocar o time jogando no campo do adversário, e eu imagino até que ele tenha que adaptar esses conceitos ao futebol brasileiro, porque uma coisa é o campeonato português. Você tem Benfica, Sporting, Porto, Braga, e aí o nível cai muito. Todo mundo sabe disso, é uma liga que não tem assim
o altíssimo nível que a gente vai ter nesse Campeonato Brasileiro de agora, por exemplo. Então, como ele gosta de colocar os jogadores no campo do adversário, se você perde a posse da bola, a gente pode estar enrascado em relação à bola explorando o espaço nas costas da nossa defesa. Porque você vai ter que obrigar o Alexander Barbosa, o Lucas Halter, a ter que correr para trás marcando. E isso, claro, dificulta a vida desses jogadores que não são velocistas. Nenhum dos nossos jogadores de defesa é um velocista. Não é o caso do Barbosa, não é o caso do Halter, não é o caso do Luiz Segovia, não é o caso do Pablo. O Bastos, talvez, o Jefferson Maciel também não é esse tipo de jogador. Então nós não temos no nosso elenco zagueiros muito velozes, que de repente poderiam, num bloco mais alto, conseguir fazer esse retorno com a equipe adversária escapando no contra-ataque. A gente vai ter que encaixar muito bem essa marcação, muito bem mesmo. Porque senão a gente vai dar todo o espaço do mundo para equipes, mesmo aquelas mais frágeis, sabe, que vão jogar no contra-ataque mesmo contra o Botafogo, que vão reconhecer a superioridade técnica do Botafogo, mesmo essas equipes podem nos dar dor de cabeça. Porque com a linha de zaga tendo que correr para trás em direção ao próprio gol, fazendo essa marcação, fica mais desestruturado, vira um verdadeiro caos se a marcação não encaixou lá na frente. Então todo mundo vai ter que participar desse sistema defensivo, não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso, desde o atacante até o último defensor, para que a gente possa realmente encaixar as peças e encaixotar o nosso adversário, que por diversas vezes vai ser o objetivo do Arthur Jorge. Em relação ao setor ofensivo, tem um ponto interessantíssimo a ser destacado, porque o estilo de jogo dele, a maneira como o Braga constrói as suas jogadas, tem muita associação, especialmente vindo dos lados do campo para dentro, buscando chegar mais próximo da linha de fundo com tabelas rápidas, envolvendo 2, 3, 4 jogadores até nessa jogada, chegando na linha de fundo e cruzando para trás. O Tiquinho vai ser muito utilizado, porque nesse jogo de associação, um cara que tem a capacidade de receber de costas para o marcador e servir um companheiro vai ajudar demais. E a gente sabe que o Tiquinho tem essa capacidade. Um jogador que pode ser potencializado também é o próprio Eduardo. Vai com certeza ser muito potencializado, porque o estilo de jogo do Eduardo favorece essas trocas rápidas de passe. A gente sabe disso, a gente já viu a melhor versão do Eduardo fazer isso uma vez atrás da outra. Então é um ponto que a gente vai ver certamente os jogadores que a gente tem nesse elenco do Botafogo sendo potencializados. O Tiquinho fazendo pivô, os pontas se aproximando do Tiquinho para poder fazer essas associações, essas tabelas em progressão. Um atleta que deve ser potencializado muito em relação a isso, porque já é uma característica natural do jogador, é o Savarino. O Savarino gosta de buscar essa tabela rápida, de passa para o companheiro e aparece para receber. Então esses jogadores serão potencializados e a gente vai ter um elemento que no Braga muitas vezes não tinha. E isso vai ser um elemento especial, aquela pitada de tempero a mais que vai fazer a comida ficar ainda melhor, sabe? Porque no Braga, eles faziam muitos gols com essas associações, mas não tinha tanto jogada individual. Não tinha, por exemplo, o arrasto do Júnior Santos, não tinha também o drible de um Luiz Henrique, um drible de um Jefinho, e isso vai adicionar esse tempero para que o Botafogo seja ainda mais perigoso, para que esse estilo de jogo do Arthur Jorge possa evoluir ainda mais, porque você vai somar ao coletivo as individualidades. E realmente pode sair muita coisa interessante daí. Nós temos jogadores capazes de se associar, nós temos jogadores capazes de fazer jogadas individuais, nós temos o Tiquinho que sai para fazer a construção e abre o espaço justamente para que nessas associações alguém explore o buraco que ficou na defesa. Nós temos que observar como que o zagueiro adversário vai se comportar quando o Tiquinho sair para participar da construção. Ele vai perseguir o Tiquinho, vai abrir aquele buraco no miolo de zaga. Como que isso acontece? Certamente, cada jogo vai ter a sua história, conforme sempre é. Mas o Arthur Jorge, junto da sua equipe, e é uma equipe robusta, inclusive, é esperado que ele possa vir ao Brasil com 3 auxiliares, um preparador de goleiro, um preparador físico, um analista de desempenho, mais ele, claro. Então, assim, é uma equipe robusta justamente porque os profissionais que trabalham com ele já conhecem o método. E eles vão estudar cada adversário do Botafogo, identificando que é um adversário que o zagueiro persegue o centroavante quando esse centroavante sai da grande área, certamente estratégias serão montadas para explorar isso. E no Braga, eles conseguiam explorar muito bem. Troca rápida de passes com movimentação e projeção em direção à grande área, entrando na grande área. Era muito comum, é muito comum, porque ele ainda está por lá, você vê o ataque do Braga com 6, 7 jogadores se aproximando da grande área. Então realmente tem a capacidade de gerar um caos. E como a gente tem jogadores qualificados,
isso pode dar muita dor de cabeça para os adversários. O grande X da questão é equilibrar esse jogo ofensivo com a parte defensiva, de conseguir fazer esse balanço. Se ele conseguir equilibrar a equipe nesse sentido, tem tudo para dar muito certo. Agora, demanda tempo de adaptação. Nós não podemos achar que ele vai chegar, estalar os dedos e pronto, a equipe do Botafogo já entendeu tudo que o Arthur Jorge deseja e tal. Mas tem um potencial para desenvolver e dar certo no médio e longo prazo que é simplesmente fantástico. Se o Arthur Jorge chegar bebendo do conhecimento que o Fábio Matias já adquiriu dessa equipe, se ele tivesse a humildade e sabedoria de trazer o Fábio para perto dele, para entender como ele fez para virar a chave, um time que vinha muito mal com o antigo treinador, que tinha uma questão psicológica, né? A parte mental da equipe estava muito fragilizada. Se ele tivesse a humildade, tem realmente tudo para dar certo. Tô confiante, tem potencial para funcionar. A gente vai ter que ter paciência, claro, Estelinha está aqui ensandecida, porque alguém apareceu no portão aqui na casa. Mas é isso, passei o recado que eu queria passar aqui, falei um pouquinho mais sobre o perfil do treinador e eu quero saber a sua visão. É um profissional que tem potencial para crescer junto do Botafogo. Isso para mim está claro, isso realmente para mim está claro, mas eu quero saber a sua opinião sobre essa questão. Então deixe seu comentário aqui embaixo, participe aqui e lembrando, tendo mais novidades eu volto aqui ainda hoje com outro vídeo por volta das 18 horas. Caso contrário, nesse domingo a gente se vê novamente. Logo no começo do dia, mais um vídeo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.